Olá, um homem que encontra Deus, uma epifania real ou um mero delírio? O enredo do romance 1 do escritor Geraldo Lima parte daí para falar metaforicamente do encurralamento do protagonista, perdido entre a necessidade do prazer e os apelos de suas crenças religiosas. A metáfora nasce como o aprisionamento do próprio homem moderno. E é este o tema de nossa conversa com o escritor Geraldo Lima. Na Dica de Leituras, a dimensão íntima da arte na análise dos livros Para Sempre Teu, Caio F., de Paula Dipp, e Humberto Mauro Revisitado, de Ronaldo Werneck. A gente conversa agora com Geraldo Lima. Geraldo, bom, você está lançando mais um livro, né? Um romance, é o primeiro romance que você, a primeira experiência como romance, né? Como é que foi o desenvolvimento desse tema? Como é desenvolver esse personagem? Ele exigiu um esforço redobrado, porque, na verdade, eu comecei ainda sem ter ideia do personagem. Ele foi crescendo, né? A identidade dele apareceu assim depois de algumas páginas. Então, eu tive, inclusive, que correr atrás digamos assim, do universo cultural, religioso dele, porque eu vi que era um personagem com uma complexidade. Na verdade, eu parti de uma ideia inicial de que eu queria escrever uma história, uma narrativa mais longa. E comecei de uma frase, e apareceu assim, né? Domingo, domingo. Me apareceu esse iniciozinho e eu fui, e apareceu então a epifania, né, que é o início da história, mas um pouco mais adiante eu vi que eu tinha que dar uma parada e dar uma estudada melhor no universo cultural, psicológico do personagem. Então, isso foi crescendo, eu fui construindo o personagem e, ao mesmo tempo, adentrando o universo dele, através até de leituras. Eu parei para ler o livro do Santo Agostinho, né? Porque eu falei, quem teria lido? Que indivíduo assim do universo do cristianismo que teria ou teria um paralelo com a existência dele, ou que teria contribuído para o pensamento dele. Aí eu achei que o Santo Agostinho, né, que já tinha lido alguma coisa sobre ele, que teria a ver com ele, inclusive por conta da mãe dele, que tem uma certa semelhança com a mãe, né, do lado do Santo Agostinho. Pois é, essa guerra, né? Porque, na verdade, o grande religioso, o grande, digamos assim, ente religioso de todo o livro é a mãe dele que tem a supostamente o obriga a ser seminarista, né? E ele perde essa identidade cristã a partir do seminário, né? Quer dizer, começa essa guerra dele com a mãe aí. A mãe como diz, ela tem uma obsessão, né? Ela vive cotidianamente essa ideia da dedicação a Deus. Temos aí um problema, uma tragédia na família, que, segundo ele, poderia ter sido a causa, né, até talvez do agravamento dessa obsessão, dessa ideia fixa na religiosidade, e a morte dos dois irmãos dele, né, logo na infância. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí o que eu quis, na verdade, um pouco contrapor a isso, é que o indivíduo, ele, às vezes, é levado a essa busca pela religiosidade por N fatores. Ou pode ser uma questão até mesmo de necessidade de ter um equilíbrio, um apoio, ou pode ser também causado por esses fatores, uma tragédia, outra coisa. Mas a mãe dele, quando eu estava, realmente, como eu disse para você, que eu fui buscar essa informação sobre o personagem, então a mãe do Santo Agostinho, ela passa 30 anos ali, né, tentando convertê-lo. E é uma atitude assim, porque o pai dele era pagão e a mãe era católica.
Então ela vai até o final e consegue, a princípio, né, aquela insistência dela surte um efeito positivo. No caso da mãe do Paulo, é o personagem do romance, ela tem essa mudança, né, quer dizer, do catolicismo para a conversão para o protestantismo. Então, nessa mudança aí, quis até talvez deixar um pouco acentuada hoje, esse conflito, essa disputa entre a Igreja Católica e as igrejas evangélicas, né, puxando um daqui, o outro para cá. Então, a mãe dele passa de um lado para o outro, mas continua com a mesma convicção de que ele deve ser, né, um doutrinador, quer dizer, se não for padre, vai ser um pastor. Então, essa ideia é bem fixa nela. Então, eu acredito que seja uma coisa da mente dela mesmo, não só o fato da tragédia, né? Então, ela é uma pessoa convicta. Agora, há um profundo individualismo no livro, né? Os personagens são individualistas. O próprio pai dele também tem uma certa conceituação do individualismo, né? Há uma espécie de metáfora, já no próprio nome do livro, né? Né? Quer dizer, essa questão de que cada personagem vive o seu mundo de uma maneira muito própria e muito racionalmente pensado em si mesmo, né? Quer dizer, é uma coisa curiosa isso também no livro, né? Você tem lá a Ariadne, que é mística, mas também capaz de uma atitude radical, abandona tudo em busca de um equilíbrio maior, como ela diz, e parte, né, em busca dessa purificação espiritual. A Ana Paula, que tem uma existência própria, autônoma, um ser alegre, uma alegria que não comporta a existência fechada, né, do Paulo. A própria mãe dele com a convicção religiosa dela, essa obsessão. E o pai, quer dizer, aquele ser tranquilo, mas que acaba, como você disse, também se individualizando, porque é uma existência serena, né, ao ponto de não se deixar contagiar por todo esse ambiente, assim, a princípio, né, porque depois ele é levado, inclusive pela esposa, a se converter ao protestantismo. Mas a ideia do ela tenta abarcar exatamente esses dois polos, ou da unidade, o que seria a convergência de todos, não só, mas também deixa claro essa ideia da solidão, cada um existindo no seu universo particular, né? Então, mas é um título que eu, a princípio, não deixo em aberto, né? Acho que outras pessoas poderiam ter outra interpretação. Você teve uma análise assim, muito interessante, essa aí, perceber essa individualidade dos personagens. Mas pode ser que outros percebam outros significados, né? Então, é um título que deixa realmente em aberto isso. Mas tem, a princípio, eu, como autor, pensei nesses dois significados, da solidão, da individualidade, mas também de uma certa convergência da unidade, né, do livro. Porque no final, inclusive, tem aquela epifania final, né, aquela visão final em que as mulheres, digamos, que fazem parte da vida dele, convergem para uma única imagem, assim. Mas é engraçado, porque a questão da convergência, né, em torno Mas tudo gira em torno do universo de cada um, né? Tanto que, durante o romance, todos vão abandonando o projeto comum, que seria o Paulo, né, em busca de um projeto muito pessoal, né? Do pai a Ana Paula, todo mundo, quer dizer, sempre busca o próprio... E o próprio Paulo busca, depois da conversa com o padre, o próprio caminho de uma certa incerteza religiosa e metafísica até e tal. Quer dizer, também essa convergência, ela, de certa forma, ela é frágil. Ela acontece de uma maneira, quer dizer, como eu disse, no final ela acontece de uma maneira assim,
até meio fantástica, digamos, né? Você não sabe, ele está num momento até de delírio, não sabe até que ponto isso é uma imagem real ou até uma alucinação da mente dele. Mas realmente essa ideia de cada um indo para o seu projeto pessoal existe, inclusive por conta, em parte no caso da Ana Paula, por conta da personalidade dele, né, que não consegue, digamos assim, conviver com aquela alegria transbordante dela, o que ele chamaria de uma falta, uma ausência de senso crítico, ele acha que a pessoa deve conviver um pouco também com a tristeza, né? Ele está sempre colocando isso, confrontando isso com essa personalidade alegre, contagiante da Ana Paula. Então, nesse sentido, é até natural que ela, de repente, resolva retomar, digamos, um projeto passado, que é com o fotógrafo, né, com quem ela viveu durante um tempo. Ele mesmo percebe isso, né? O Paulo ele tem consciência dessa incapacidade de conviver, de levar um projeto a dois ou em grupo, né? A mãe dele, inclusive, diz isso a ele, no momento em que ele chega em casa e diz que abandonou o seminário. Então, há uma questão que é própria do personagem, né? E eu quis bem acentuar essa característica dele, porque ele é um narrador em primeira pessoa. Eu tinha sempre assim, no horizonte a ideia do Bentinho, né? do Machado, narrando a vida dele com a Capitu. É claro que o Paulo é uma outra personalidade, mas sempre essa ideia de que será que a Ana Paula foi realmente esse ser assim, incapaz de perceber certas nuances assim, da realidade, até as questões sociais. Mas o Paulo, eu acho que a princípio, pela personalidade dele, ele provoca em parte certas reações, né, dos outros personagens.